Outra vantagem da vida em comunidade é que ela permite a ocupação de pessoas na construção do bem comum e do enriquecimento coletivo. É sutil, mas a gente hoje sai de casa e fica gerando um enriquecimento que pertence ao o mercado, como diz o Bob Fernandes, né? O mercado. Né? O mercado enriquece. Alguma meia dúzia de Faria Limers aí fica muito rico. Algumas pouquíssimas pessoas, estima-se que menos de 0,25% da população mundial tem acesso a uma riqueza que jamais se imaginou. E isso em restrição cada vez maior do acesso da pessoa normal ao enriquecimento e aos bens coletivos. Uma coisa que a comunidade permite é que sim, a gente fica muito rico trabalhando junto. Mas mais do que ficar rico, isso não significa que tem muito dinheiro. Não, mas que a gente tem muito usufruto e disponibilidade de coisas que individualmente você só teria se você fosse muito rico. Para isso acontecer, a gente precisa ter uma noção da comunidade, que é o limite no tamanho. Não existe tal coisa como uma comunidade de 1 milhão de pessoas. Tem canais aí, tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores. Isso não faz uma comunidade, as pessoas não estão obrigadas a nada. E seria impossível, uma comunidade de 1 milhão de pessoas seria tão danosa quanto uma colmeia de 1 milhão de abelhas. Ela geraria problemas internos, problemas externos, desequilíbrio ecológico, como a gente está gerando, na verdade. Comunidades, o ser humano tem uma espécie de número mágico, em torno aí de 300 indivíduos, em que uma comunidade, quando chega nesse tamanho, está na hora dela começar a pensar e se dividir. Da mesma forma que acontece, por exemplo, com abelhas, com cupinzeiros, com formigueiros e com bandos de mamíferos mesmo. Eles chegam num determinado número, eles se dividem e quando eles se dividem, acontece uma coisa muito interessante. Eles geram mais riqueza no bioma. 2 enxames de abelha formando 2 colmeias ou vários formigueiros espalhados recuperando o solo, porque formiga tem essa função, se você não sabe. Levar matéria orgânica para baixo, trazer matéria inorgânica para cima. Ela é a primeira linha de frente na recuperação de um determinado solo ou ambiente degradado. Você vai ver que está cheio de formigueiro no ambiente degradado. Quanto mais isso vai se multiplicando, mais se acelera o processo, mais isso vai ficando enriquecido no longo do tempo. Da mesma forma, uma comunidade humana ela não pode querer se manter junta, porque, dado aquele aspecto que a gente falou da segurança, a tendência é que isso vai começar a ficar opressivo, vai ficar pesado, vai ficar demais. Da mesma forma que a liberdade individual levada ao extremo é muito ruim, o excesso de segurança de uma grande comunidade gera normalmente abuso e opressão. Para isso se manter equilibrado, a comunidade precisa saber que ela vai ter que se dividir e se separar. Como assim? Vou te dar o exemplo das abelhas de novo. Quando elas se dividem e elas enxameiam e formam outras colmeias, mais plantas se beneficiam do fato de terem mais polinizadores. Mais animais têm acesso a mel. Mais animais têm acesso a frutos que vão ser originados exatamente do trabalho de polinização feito por essas abelhas. Mais o ambiente se expande, mais rico ele fica. Quando um castor, que é outro ser eusocial, modifica o seu ambiente, modifica o rio, transformando ele num lago, mais peixes vão viver aí, mais anfíbios vão viver aí, mais água vai ficar retida, menos inundação vai acontecer para baixo, e enquanto aquele dique do castor existir, a riqueza do bioma aumenta incrivelmente. Isso chamaria solidariedade interespecífica. E a solidariedade é própria da gente. Essa coisa egoísta que a gente vive hoje, essa acumulação maluca, ela é totalmente antinatural. A nossa espécie não existe para rapinagem, não existe para destruição. A gente existe para fazer, por exemplo, o que foi a presença humana na Amazônia. A gente tem 2 tipos de presença humana na Amazônia. Uma individualista, focada na maximização de lucro, que está derrubando, que está queimando, mas não se esqueça que há 5.000 anos, 10.000 anos, nós temos presença humana na região amazônica. E o que os seres humanos fizeram? Eles interligaram as manchas de floresta e fizeram um crescimento enorme de uma floresta autossustentável, criando cada vez mais riqueza. Nós não temos lá
um bioma super rico que apareceu do nada, sem intervenção do ser humano. A gente sabe que a floresta ombrófila mista, a floresta com araucária aqui no sul, ela é uma floresta antrópica, ela foi feita por seres humanos. Né? Não foi a gralha azul e o serelepe que saiu plantando por aí esse monte de araucária. Onde tinha ser humano, expandiu a araucária. Isso, a mesma coisa aconteceu entre as manchas de floresta, né, que existem na Amazônia, transformando áreas densamente florestadas, mas ilhas, em um todo, um continente de riqueza, de biodiversidade fantástico. Para você pensar, e o predador? O predador também é o social. Quando ele controla uma população de herbívoros, ele diminui a pressão sobre plantas que seriam destruídas caso os herbívoros crescessem sem controle, sem seus predadores específicos. Então, mesmo quando esses predadores se multiplicam em maior número e vão na direção de caças que estão abundantes, depois a população volta a se controlar, isso demonstra que a solidariedade maior é com o sistema, com o bioma como um todo. A gente precisa ter nisso tudo consciência de que tudo isso não sai sem preço, que tem risco. E na próxima semana, a gente vai falar sobre os riscos da vida em comunidade. Quais são os riscos? Quais são os perigos? Quais são os atalhos que a gente pode entrar e os becos sem saída? E como a gente tem princípios que podem permitir a gente contorná-los. Espero você na próxima semana. Espero que tenha sido bom. E a gente segue em diante. E agora? Acabou. Amanhã entra no ar o nosso podcast com o tema completo para você ouvir onde quiser. Muito obrigado pela companhia essa semana. Segunda-feira tem mais. Até lá!